tudo bem? É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania. A gente vai falar de cultura, mais especificamente de cinema. O cinema nacional é muito mais que entretenimento, é um retrato vivo da nossa cultura e identidade. E neste mês de novembro é comemorado o Dia Mundial do Cinema. E o Alesp Cidadania destaca a importância dessa arte que transforma vidas e, claro, conecta muitas histórias. A gente vai explorar o papel do Cinusp Paulo Emílio, uma sala de cinema que é gratuita e que enriquece a experiência cultural na capital paulista. E tem mais, uma reflexão sobre como o cinema brasileiro contribui para a sociedade, os desafios enfrentados pelo setor e as várias iniciativas legislativas que podem fortalecer esta arte. Nossos convidados são o Pedro Schwartz, ele é cinéfilo e mestre em audiovisual. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que ótimo, vai ser ótimo. E o Tiago Afonso de André, coordenador do Cinusp. Tudo bem, Tiago? E aí, Jeremias, obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui também. Que legal. Eu já conversava um pouquinho aqui antes com o Pedro. Ô Pedro, dá para a gente fazer um pouco de um retrospecto aí da questão do cinema, né? Que você me trouxe tanta coisa importante, né? Não precisamos do começo, assim, mas assim, as grandes transformações que o cinema brasileiro enfrentou, porque é legal, né? A gente falava aí do período militar, um período de baixa do cinema, depois tivemos um período mais de alta, até os dias de hoje. Vamos fazer um resumo. Seja bem-vindo mais uma vez. Ok. Bom, dá para falar muitas coisas a respeito da história do cinema brasileiro. Ao invés de tentar começar pelo começo, eu vou pontuar alguns momentos que eu acho que foram importantes. Houve um momento isso um pouco antes dos anos 50, uma certa tentativa de criar um cinema industrial aqui no Brasil, mais ou menos nos moldes de Hollywood. Então, teve experiências importantes com estúdios que, infelizmente, acabaram indo à falência. Mas a experiência foi importante. Teve a Vera Cruz, teve Maristela e outros estúdios que tentaram, em alguma medida, trazer esse modelo para o Brasil. Isso era incentivado pelo governo na época ou não? Era um movimento social mesmo? Na verdade, a ideia era fazer um cinema mais com dinheiro privado mesmo. Ah, legal, entendi. Mas eu lembro um pouco dessa história, Vera Cruz, enfim, né? Foi uma coisa vultuosa, importante, né? Chegaram a ter, nessa época, filmes importantes ou não? Claro, a Vera Cruz teve um dos meus favoritos, que é o Cangaceiro, do Lima Barreto. Inclusive, foi um filme que ganhou prêmios, fez muito sucesso ao redor do mundo. Mas, infelizmente, a falência da Vera Cruz tem a ver com uma certa ingenuidade que teve na questão do dinheiro. Porque, assim, o filme foi muito lucrativo, mas no contrato com a Columbia, o estúdio americano ficou com quase todo o dinheiro do lucro. Então, era para ter entrado dinheiro na Vera Cruz, mas, no final das contas, deu prejuízo. Então, foi uma questão de gestão, não de criatividade. Não foi falta de talento. Puxa, que legal. E depois desse período 50, 60? Aí, quando teve esse fracasso, entre aspas, da experiência do cinema industrial, lá na época do cinema novo, já anos 50 e 60, houve uma tentativa de trabalhar com o que dá, né? Então, o cinema brasileiro é mais precário em termos de recursos e de técnica do que o cinema americano. Então, os cineastas dessa geração, os mais inteligentes, os mais criativos, que nem o Glauber, o Nelson Pereira dos Santos, Sarraceni e muitos outros, eles conseguiam de transformar a pobreza do material, da situação de fazer os filmes, numa coisa criativa. Foi a época de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão? Não era bem assim, porque você tem que ter pelo menos um pouco de conhecimento técnico. Roteiro, né? E o Glauber, ele trabalhava com bons técnicos. Tinha um fotógrafo super talentoso. Mas o fato é que a restrição material ela pode estimular a criatividade do cineasta. Tem um filme que eu gosto muito de mencionar, que é O Festim Diabólico, do Hitchcock. Ele criou um problema para si mesmo, né? Ele queria contar uma história de suspense inteira num apartamento. Ele criou um problema para si, uma limitação, e ele se virou ali
e para resolver isso de forma criativa. Eu Então lembro... os problemas nem sempre são ruins, né? A própria escassez material pode te estimular a buscar soluções criativas. Tem 12 homens e eu vou lembrar o nome, 12 homens e um veredito, alguma coisa, que é feito numa sala. 12 homens e uma sentença, é feito numa sala. E é um filme extraordinário. Sim, é um desafio também. Num lugar só, como que você não vai entediar o espectador? E esse 12 homens e uma sentença, você não fica entediado, porque a história é tão envolvente. Super envolvente. É muito legal. Mas aí a gente está anos 50, 60, 70. Vamos falar um pouco dos anos 90, que também foi um divisor de águas também. Foi um momento importante. A Embrafilme, que funcionava como um mecanismo de fomento muito importante, já vinha em crise desde os anos 80. Aí, no começo dos anos 90, teve uma espécie de morte do cinema brasileiro, porque subitamente todos os mecanismos de fomento foram cortados. Então, tivemos 2 anos que muito pouco, quase nada de cinema brasileiro apareceu nas telas aqui das redes nacionais. Mas depois teve novos mecanismos de fomento, como a Lei do Audiovisual, Lei Rouanet, e bem aos poucos, lá por meados dos anos 90, o cinema brasileiro começou a renascer, tanto que esse período é chamado de retomada. Né? Então, o cinema dos anos 90 começa com esse trauma, que é praticamente uma morte repentina, súbita do cinema brasileiro, e depois a recuperação. E culmina, né, o cinema da retomada em 2 filmes que hoje já são clássicos, Cidade de Deus e o do Walter Salles, Central do Brasil. Central do Brasil, que você havia me falado. Que legal, que legal. Para aí na questão da retomada, a gente volta, deixa eu ir um pouquinho com o Tiago. Ô Tiago, é interessante tudo isso, né? Para mim foi uma aula, muito legal, muito bacana entender tudo isso daí, porque a gente vai vivendo e não presta atenção, né? Que a gente viveu um período pobre de cinema, depois do período rico, muito legal, né, tudo isso. Mas eu estava falando com um amigo, ele falou, cara, você viaja o mundo inteiro, você vai para a Itália, para a França, se você quer ver um filme, às vezes francês e italiano, você vai ter que buscar, porque os blockbusters é que dominam, americanos ainda, assim como no Brasil, né? Você concorda com isso ou não? Infelizmente é uma verdade, né? Eles têm um poder não só financeiro de construir grandes produções, de poder gastar muito dinheiro com efeitos especiais e essas coisas que tornam aquela experiência de você ver um filme uma coisa espetacular, que é o que vai fazer você, muitas vezes, sair da sua casa para ver um filme numa sala de cinema e não ficar vendo na sua casa. Você, muitas vezes, quer uma experiência extraordinária, né? Algo fora do comum. Antigamente, você só tinha como fazer isso no cinema. Hoje em dia, também nas casas das pessoas tem cada vez uma televisão melhor, maior, né? Um sistema de som melhor. Então, começa a ter uma concorrência que te obriga, principalmente atualmente, a você ir ao cinema para ver alguma grande história. Os americanos têm muito dinheiro, mas eles não... O que a gente precisa entender é que esse dinheiro eles não gastam só para produzir filmes, mas o que eles gastam especialmente, e é nisso que eles são muito diferentes do resto do mundo, eles gastam esse dinheiro com marketing. Eles gastam esse dinheiro para divulgar os filmes. A gente já está sabendo hoje do Homem-Mosca número 7, que vai sair daqui 3 anos. É verdade. Eles já começaram o trabalho de marketing hoje de um filme que vai sair daqui muitos anos. Pois é. Né? Isso é muito dinheiro investido nisso, não é à toa. Né? Cinema é dinheiro, então. Demanda muito recurso. Demanda muito recurso em todas as suas pontas. A começar da ponta da produção, né? A primeira, que é a que a gente mais vê. Por quê? Porque quando você vai fazer uma filmagem, você requer uma equipe muito grande de pessoas. Você requer pessoas operando a câmera, pessoas fazendo som, pessoas montando o cenário, pessoas para cuidar do figurino, dos atores, os próprios atores, a direção, a equipe que vai fazer comida para toda essa gente, que vai transportar essa gente toda para o lugar onde vai filmar. E essas pessoas todas estão recebendo por dia. Então, só para fazer adendo rapidinho, aqui na Assembleia Legislativa é do lado do Parque Ibirapuera, na capital paulista. E eu frequentava muito, uma vez eu vi uma filmagem, é uma coisa extraordinária, era carros e carros parados, eles fecham tudo, a quantidade de gente, de câmera, de tudo, é um negócio... É assustador. É assustador. Você acha que a tecnologia hoje com celular, com inteligência artificial, você acha que está reduzindo essa demanda técnica ou ainda não? Pior que não, porque ainda tem um fator humano muito importante de criar toda essa infraestrutura em volta. Né? Você pode, a tecnologia ajuda muito e facilita algumas coisas. Então ela possibilitou que antes, ela barateou algumas coisas, né? Especialmente os equipamentos.
A câmera que a gente tem no nosso celular, ela é melhor do que muitas câmeras que fizeram muitos filmes da história do cinema. A questão do drone, né? Eu fico imaginando, assim, essas imagens que a gente tinha lá dos filmes antigos, o drone faz uma coisa fantástica, ele está aqui, ele volta, ele entra dentro do ambiente. Antes, se você quisesse fazer uma coisa dessa, ia precisar de toda uma estrutura, um helicóptero, aquele negocinho de correr lá, que eu esqueci o nome. O trilho, traveling, que a gente chama, o dolly, né? Então, com certeza as tecnologias melhoram os custos, mas essa parte do tamanho da equipe você não consegue reduzir muito. Né? Isso é caro e depois você vai ter todo o trabalho de terminar esse filme, né? Fazer a correção, o ajuste da imagem, a montagem, incluir todo o som e depois a distribuição vai consumir um dinheirão, porque isso é inclusive uma questão super central para o cinema brasileiro, que acho que a gente vai conversar mais dela hoje, que existe dinheiro hoje, inclusive público, né, das legislações, dos incentivos diversos, municipais, estaduais, federais, da lei do audiovisual, do fundo setorial do audiovisual, que quase integralmente se dedicam à produção de filmes. E pouco dinheiro está disponível para a distribuição desses filmes. O que acontece? A gente faz muitos filmes hoje, mas as pessoas não ficam sabendo desses filmes. As pessoas não ficam sabendo do que se tratam os filmes e a pessoa nunca vai ver um filme que ela não sabe o que é. Você acha que isso é uma questão legislativa federal ou aqui na Assembleia, que é o âmbito estadual, também poderia ser feito algum ajuste? Eu não sei, porque a Ancine é tudo federal, né? A Ancine é em âmbito federal, mas São Paulo também tem uma instituição municipal, né, de incentivo ao cinema, que fomenta também mais a produção, que é a SPCine, tem um circuito de salas também. Legal. Mas também existem uma série de incentivos estaduais, né? Em São Paulo a gente tem o PROAC, né? Tem uma legislação muito forte de apoio à cultura, que apoia o cinema, mas ainda poderia ter mais desses recursos dedicados a essa parte de tornar os filmes conhecidos para a população, porque é só assim que esses filmes vão ser assistidos. Para falar um pouco da cultura, eu me lembro da Lei Paulo Gustavo, acho que foi sancionada no ano passado, se eu não me engano, foram 3 bilhões. E aí um colega que trabalha com isso falou, pô, Jeremias, vamos fazer um programa na Leste, porque muitas prefeituras simplesmente não sabem, e é um recurso que é rápido e tal, né? Mas o gargalo aí era instituições, por exemplo, ONGs ou até pessoas particularmente, de saber fazer um projeto. Você acha que nessa área cultural ainda falta? E como é que a gente poderia, inclusive aqui na Leste, debater mais, ensinar as pessoas a fazer bons projetos para ter recursos públicos e isso ser mais pulverizado? É um trabalho de formiguinha, né? Porque realmente você não pode distribuir o recurso de uma forma completamente descontrolada, para garantir que ele vai ser bem utilizado. Então, você ter um projeto por trás é uma coisa importante, para garantir que aquilo vai ser bem utilizado e que vai ser adequado. Não adianta eu pedir um financiamento de 50 mil para uma coisa que vai custar 200 mil. Eu não vou conseguir fazer. Né? O que tem que ter são projetos menores que sejam... porque fazer um projeto bem feito toma tempo. Para você fazer um filme bem feito, você precisa ter gastado bastante tempo antes no roteiro. Porque se o roteiro for ruim, não adianta eu te dar 10 milhões de reais que você não vai transformar ele num filme bom. Então, esse trabalho que vem antes, seja fazer roteiro, seja fazer projeto, ele precisa de algum dinheirinho para a pessoa poder se dedicar alguns meses àquilo e aí sim aprender a fazer direito e conseguir apresentar um projeto bom. Então, você faz primeiro um pouco de dinheiro para a pessoa desenvolver o projeto a partir das ideias iniciais, que essas são simples, você não está falando de tanto dinheiro. Aí ela fica ali 3 meses trabalhando naquilo, faz um bom roteiro, um bom projeto, e aí ela pode pleitear valores maiores. Esse é o encaminhamento mais... Eu me lembro que quando começou não, mas desde que começou os realities no Brasil e coincidiu um pouco com a questão do YouTube, né, que ganhou força, assim, muita gente pegava o celular e saía fazendo um reality, porque ao mesmo tempo a pessoa pode até criticar, que trabalho ruim e tal, mas a pessoa estava pensando num roteiro mínimo, ela começou a gravar dentro da casa dela, eu acho que isso é estimulante, é legal, né? Depois a gente falar disso. Mas você está aqui para falar a Sinusp ou Sinusp? O Sinusp. O Sinusp, que é o cinema... O cinema da USP. Cinema da USP. Gente, quem está aqui na capital paulista já tem 3 décadas e eu queria que você falasse que é muito legal, né? O Sinusp é um cinema que tem lá dentro da Universidade de São Paulo, é uma universidade estadual aqui, que tem todo um programa de atividades de extensão e de cultura. Né? Então tem museus, tem orquestra sinfônica, teatro e tal, e tem uma sala de cinema que é uma sala de cinema pública, inteiramente gratuita, que tem sessões de cinema todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 4 da tarde e às 7 da noite. Então são 2 sessões por dia, 10 sessões por semana. Essas sessões são todas gratuitas e elas são abertas. Você não precisa ter nenhum tipo de vínculo com a USP para participar, muito pelo contrário, né? A gente quer muito receber as pessoas de fora da universidade lá dentro do campus, né? Atrair essas pessoas para o campus. O campus
da USP tem que ser um polo cultural da cidade, tem que ser aproveitado como um polo cultural da cidade. E a gente tem uma programação que sai um pouco da programação das salas comerciais, além dela ser gratuita, a gente tem uma equipe de curadoria que monta temas de mostras e aí a cada mais ou menos 3 semanas troca o tema das mostras e exibe filmes diversos, filmes clássicos, filmes novos, filmes não tão conhecidos, alguns filmes conhecidos também. Tem uma programação bastante variada. Que legal, a gente volta a falar disso. A USP é um lugar legal para você andar de bicicleta, para você... aquele parque maravilhoso, mas assim, também é uma cidade, né? Fica dentro de alguma faculdade, o Sinusp? Como é que se eu for de ônibus, de carro, como é que eu faço? Tem vários ônibus hoje em dia que saem da estação metrô Butantã, que passam pela USP quase toda, que acho que é o melhor jeito, o jeito mais fácil de chegar de condução. Legal. Se você entrar pela portaria principal da USP, é só você seguir pela avenida logo que você chega, que você vai chegar na principal praça no centro da USP, que é a Praça do Relógio. Né? Tem uma grande torre com um relógio e o cinema fica bem na frente dessa praça. Então, não é tão difícil de chegar como outros lugares na USP. Legal. E é de segunda a sexta, às 4? Às 4 e às 7. Às 4. Gente, é um programa maravilhoso. Se você está na Capital Paulista, aproveita, pega o seu ônibus ali, ou o carro, não sei, vai de segunda a sexta, às 4 e às 7. Tem curadoria e, poxa, a curadoria já é muito legal. Tem um site que a pessoa pode ver o que está passando? Pode ver. Ela pode procurar, né? Ali vai achar, Sinusp. Instagram, todas essas coisas nas redes sociais. O site é usp.br/Sinusp. Tem um público, assim, porque no momento de streaming, que a gente vê tanta coisa assim, e é uma concorrência, né? Agora tem tudo quanto é tipo. Só que eu estava falando com o Pedro, assim, e não é só eu, não, vários colegas, a gente passa e vê 3 minutos de um filme, porque é muita porcaria também, né? Muita produção. Mas tem um público que quer ver esses filmes com curadoria, uma coisa mais... Tem, pior que tem. São Paulo tem, assim, um privilégio, né, de ter uma rede de cinemas para além do circuito dos grandes filmes, dos blockbusters, né? Da qual a gente faz parte. Então, tem bastante gente em São Paulo que gosta desse cinema mais alternativo, o cinema de arte, né? O próprio cinema brasileiro, que não tem tanto espaço. Também sempre na Fiesp tem, na região da Paulista tem algumas salas que trabalham com esse tipo de programação. Então, por incrível que pareça, e até por ser gratuito, né? A gente tem um público muito bom. Se você for num shopping à tarde... você vai encontrar 10 pessoas na sessão. Né? Na nossa sala você vai encontrar 40, 50 pessoas, então, né? Que é a nossa média de público. Eu que estou por fora. Tem algum filme legal lá que você lembra dos últimos tempos, assim, que deu um público legal, assim? Nossa, agora mesmo, semana passada, a gente passou um filme de 1920 e poucos. Vou falar o ano errado aqui, então não vou arriscar, que é o Nosferatu, do Fritz Lang, um super clássico do cinema. E a gente exibiu 2 vezes o filme e nas 2 vezes a sala lotou, 120 pessoas assistindo o filme. Então, às vezes, você não sabe também exatamente quais os filmes que você vai exibir que vão atrair um grande público. Né? Então, você tem que também fazer experimentações, exibir. Às vezes, você vai passar um filme que vai aparecer menos gente, mas tudo bem, aquelas 10 pessoas que estão lá, elas vão gostar muito daquele filme e tá tudo certo também. Muito legal. Pedro, pode contribuir do jeito que você achar legal aqui dentro do nosso debate. A gente está falando aqui, você que está acompanhando o Alé Cidadania, sobre o Dia Nacional, né, do cinema. Contamos um pouco da história desde o começo, o Pedro vai retomar um pouco aqui, falando do Sinusp, que é imperdível você participar. Pedro, o que mais que a gente pode falar? A gente, naquela cronologia, a gente falou dos anos 90, foi um período difícil, uma retomada com Cidade de Deus e Central do Brasil, né? Sim. Você falou que Central do Brasil foi visto no mundo inteiro. Sim, foi visto no mundo inteiro, recebeu elogios de críticos do mundo inteiro também. Acho que dá para dizer que nós superamos esse trauma, porque hoje tem mais mecanismos de fomento ao cinema nacional. Como ele falou, não é só mecanismos de fomento federais, tem das cidades e tem dos estados também. O governo recentemente também deu uma turbinada nesses programas, de modo que a produção que você faz aqui de 1 ano de cinema nacional hoje é incomparavelmente maior do que era nos anos 90. Então, se produz muito mais filmes. Infelizmente, também, como ele falou, muitos que as pessoas não veem porque não tem essa verba aí para divulgar. Mas uma outra coisa legal, além do aumento da quantidade dos filmes, é que a participação do público no cinema nacional aumentou um pouco também. Ainda domina, né, o cinema americano, mas houve um aumento, né? Acho que dá para dizer que o interesse das pessoas pelo cinema nacional, aos poucos, está aumentando.
A gente está falando do Dia do Cinema. O que vocês acham do streaming dessas plataformas? Daria, por exemplo, para pegar muitos desses filmes que são ricos, brasileiros, principalmente brasileiros, né? E montar um dia uma plataforma, não sei se já existe, ou isso que eu estou falando é um sacrilégio no Dia do Cinema? O ideal é ir no cinema mesmo. Eu acho que não. Sempre que surge uma nova tecnologia, tem as previsões fatalistas do fim do cinema. Então, quando surgiu a TV, né, que pelo menos nos Estados Unidos já era uma realidade nos anos 50, que demorou mais algumas décadas, teve muito esse discurso, é o fim do cinema, vai acabar o cinema. Não foi bem assim, porque naquela época, assim como hoje, tem muita troca entre os dois setores. Então você tem roteiristas e atores e técnicos do cinema trabalhando na TV e vice-versa. Né? E isso acontece hoje ainda. Né? Tem séries aí de cineastas famosos, teve a Jane Campion, cineasta que fez sucesso recentemente com um filme que chama Power of the Dog, alguma coisa assim. Né? Teve séries de TV, o Kieslowski fez série de TV, o Bergman fez série de TV. E com relação à questão do streaming também, quando surgiu, teve as pessoas falando, é o fim do cinema, não sei o quê. Mas não, né? O streaming ainda é usado principalmente para divulgar filmes, né? E também tem, eu acho que o que mudou é que hoje tem uma pressão maior pelas séries de TV. Às vezes a pessoa tem uma ideia boa para filme, até consegue um financiamento, mas aí falam, olha, vai ter que ser uma série. Né? Aí isso pode trazer alguns problemas, tem alguns capítulos que ficam sobrando, às vezes fica um pouco entediante. As plataformas gostam de série, acho, não sei se é porque dá audiência, dá mais dinheiro, talvez. É mais lucrativo, né? Mais lucrativo, Quando né? você investe para produzir uma série, você com o mesmo dinheiro, você gera mais minutos de programação, porque Entendi. você consegue ser mais eficiente nesse uso. A série vai ter várias vezes o uso da mesma locação, dos mesmos atores, da mesma iluminação. Mas o que então eu você segura a pessoa mais tempo na Sim, plataforma. mas o que eu Sim, pergunto você é que impede que ela cancele a assinatura tão cedo. Também. Mas o que eu pergunto, Pedro, se a gente no streaming pode, um dia, que cai naquela coisa de marketing, né? Enfim, de ter plataformas e educar mais a população para assistir coisas boas. É mais ou menos nesse sentido já que eu existe queria. uma plataforma muito boa que é da Criterion. Tem uma outra também chama? que é o MUBI. A Criterion é que assim não funciona no Brasil, mas Criterion é uma rede dos Estados Unidos que produz DVDs e Blu-rays de filmes de arte, sempre restaurados, excelentes. Criterion. E a outra é a MUBI. E o Criterion nos Estados Unidos, e acho que funciona na Europa também, eles têm o streaming deles, que infelizmente não é acessível para nós. Eu já tentei e não deu. Mas aqui no Brasil tem o MUBI. O MUBI também faz... M-U-B-E. BI. MUBI. M-U-B-I. É um streaming de filmes de arte também. Você encontra lá tudo com as legendas em português, a cópia restaurada. Então já tem isso. Né? Você estava falando da questão do filme, né, da Netflix, que você começa e não termina. É porque falta curadoria. Né? O bom dessas plataformas é que já tem uma curadoria. Eles vão escolher filmes que são especiais de algum modo. Entendi. Eu queria perguntar para vocês, assim, antes de a gente ir para o intervalo, a questão das narrativas. Eu falava com o Pedro antes, né? E a gente estava até discutindo que os algoritmos, eles ditam agora o que a gente vê nas redes sociais e não quer dizer que é bom. E às vezes você vê uma notícia e você fala, todo mundo está discutindo isso. Não é, o algoritmo pegou uma coisa que ele vê que se é o discurso de ódio, ele coloca lá em cima porque dá engajamento. O outro é sobre ganância também, ele sabe que alguma coisa nesse sentido também ele joga lá para cima. Então a gente está meio que manipulado. Não que no passado a gente não fosse, né, também, né? Sempre houve narrativas em todos os âmbitos, né? Mas eu queria falar, a pergunta para ambos é sobre o poder do cinema nessas narrativas. Claro que o cinema ele é feito para entretenimento também, mas filmes como Cidade de Deus e o outro que você citou aí, o Central do Brasil, são filmes que fazem a gente pensar, né? Eu queria, qual é o papel do cinema na busca pela atenção hoje que está tão difícil, mas se ele ainda pode ser preponderante, começando aqui pelo Pedro. Essa é uma pergunta que eu acho muito pertinente. De fato, tem algoritmos nas redes sociais que ajudam a divulgar as opiniões extremas e as opiniões violentas. Então, tem muita ideia errada que viraliza muito rápido. E eu acho que o cinema é um bom antídoto a esse tipo de discurso do ódio. Eu acho que o cinema tem uma coisa muito bonita, que é um poder
de você se colocar no lugar do outro. Então, Poderoso Chefão, né? O protagonista é um gangster, a gente não quer ter amizade com um gangster, né? Não é uma pessoa legal, digamos assim. Mas a gente assiste e se identifica, ele tem problemas de família que a gente também tem. E da mesma forma, filmes da época do neorrealismo, como Ladrões de Bicicleta, você se coloca no lugar do desempregado. Aqui, Deus e o Diabo na Terra do Sol, você se coloca no lugar daquelas pessoas que vivem na seca do sertão. Então, é uma ferramenta de criar empatia. E isso falta hoje nas redes sociais. Tiago, o que você acha dessa questão dos algoritmos ditando a nossa vida e qual o espaço do cinema, né, na construção da cultura de um país? O cinema é fundamental nesse retrato do próprio povo que ele representa, né? Assim como o cinema da França vai mostrar questões que são muito caras para os franceses e o cinema da Itália vai trazer questões, o cinema brasileiro também vai representar muito as questões que são específicas do povo brasileiro. Claro que todas essas histórias têm aspectos universais, a gente pode assistir um filme americano, alemão, japonês e identificar também algumas coisas, mas o cinema tem um poder muito único de contar essas histórias que são locais e mostrar também esses lugares, né? Então ele transporta a gente para esses lugares que são distantes, mas não são tão distantes assim, e a gente saber que as outras pessoas com as quais a gente convive e que com a gente não convive tanto estão passando pelas situações semelhantes às nossas, é muito importante para fortalecer a cultura de um povo, né? Então, eu me lembro de críticas ao Mazzaropi, que enchia os cinemas ali no centro de São Paulo, acho que era Marabá, né? E diz que fazia fila até vir foto, né? E a pessoa criticava, mas é só entretenimento, né? Cadê o filme pensado e tal? Só que ele enchia as salas de cinema também, né? Mas tem espaço para todos. Tem espaço para brincadeira e tem espaço também para outros tipos de filme, né? Essa separação entre entretenimento e arte, por exemplo, é uma coisa que não faz o menor sentido da gente falar hoje em dia. É bem ruim também. Não faz sentido você tratar dessa forma, né? Inclusive, os mais cabeções críticos franceses na década de 50, eles foram os primeiros a falar, não, cara, aquele cinema americano lá que está tentando me entreter, ele também é muito bom, ele também é um cinema de primeira qualidade, né? Então, às vezes teve alguns momentos aqui na história do cinema brasileiro que parecia ruim levar público para a sala de cinema, né? Isso era mal visto por um certo perfil de crítico e de realizador, mas acho que está muito claro hoje que não existe essa separação e que você tem que fazer de tudo. Você tem que fazer, sim, a pessoa pensar, mas se você também não fizer ela se entreter, se você também não emocionar aquela pessoa, ela não vai sair de casa para ver filme nenhum, nem em casa ela vai ver. Pois é. A gente vai para o rápido intervalo e depois vamos falar do festival aqui do Sinusp também, que você pode participar e de outros que ele conhece aqui pela cidade também, para dar boas dicas. Eu não quero terminar o programa sem eles darem boas dicas de filmes aí. Tem um brasileiro que está um sucesso, eu vou falar depois do intervalo. Estamos de volta aqui no Lesp Cidadania falando de cinema, né? Cultura, é bom demais falar sobre isso, o cinema nacional, né? Os seus desafios. A gente contou já um pouco da história. Estamos falando do Sinusp, né? Que é o cinema da USP, que é muito legal. Você pode ir lá de segunda até sexta-feira, tem sessão às 4 e às 7 da noite, é muito bacana. Deixa eu voltar aqui com o Pedro. Ô Pedro, a gente já falou um pouco sobre os desafios no primeiro bloco, né? Passamos um pouco pela história, né? E hoje, o que você acha de desafio do cinema brasileiro para a produção? O Tiago trouxe aqui a questão da distribuição, né? Como é que você vê isso? Eu acho que ele trouxe um problema que é fundamental, né? A falta de verba para você fazer a questão do marketing, de modo que tem muito filme, inclusive coisas boas que ficam aí armazenadas, a gente nunca vai saber que existiram. É uma pena. Às vezes a pessoa consegue um edital, aí consegue fazer o seu filme, mas não tem a parte do marketing. Então, eu acho que é um desafio importante. Acho que uma outra coisa que poderia acontecer num futuro ideal é diversificar um pouco os mecanismos de fomento, né? Aqui tem uma participação muito grande do setor público, né, para financiar. Infelizmente, não tem muito uma participação do setor privado,
né, poderia participar mais. Eu acho que poderia ter um mix aí de Hoje se fala tanto em público-privado. parceria público-privada. Você acha, Tiago, você acha que falta nessa área ter um olhar de parceria público-privada, assim, porque pô, você pode emplacar e ter um bom retorno, né? Por um lado, a gente depende até um pouco das empresas privadas, porque a maior parte das leis de incentivo de renúncia fiscal envolvem a empresa, mas a empresa privada está usando, na verdade, o dinheiro do imposto dela, né, e não o dinheiro dela. Então, poderia ter um pouco mais de colaboração, podia ter um incentivo, né, podia ter incentivos diversos da iniciativa privada para ajudarem nessa produção, mas não tem jeito. Todos os países do mundo investem dinheiro próprio do governo na cultura. Não tem jeito. Se você não fizer isso, você vai ser totalmente abocanhado pelos outros países que estão investindo. Os Estados Unidos, eles investem muito dinheiro, né? Você fazer um filme nos Estados Unidos, você tem uma série de incentivos fiscais também para fazer. Não tem uma lei Rouanet lá, uma lei do audiovisual semelhante, mas existe uma guerra, por exemplo, entre os estados nos Estados Unidos, oferecendo diversos incentivos para que a filmagem aconteça lá, para que o dinheiro rode lá. E às vezes eles acabam filmando, se eu não me engano, não sei se é na Austrália, no Canadá, que eles... e outros países, inclusive. É mais barato, às vezes, né? Com certeza. Então, não tem jeito. Precisa injetar dinheiro porque a importância cultural de você ter essas histórias representadas exige. Mas no cenário, você falou de alguns países, o que tem de bom para a gente ver de outros países também? Às vezes o pessoal fala de Israel. Coreia é modinha ou é coisa mais antiga que tem do cinema? Olha, a Coreia do Sul, que a gente está falando. Claro, claro. A Coreia do Sul, ela é um exemplo de um país que investiu muitíssimo na sua produção cultural. A gente tem hoje vários fenômenos coreanos, não só na música, né, como o pop coreano, que é muito conhecido, mas também em séries de TV que chegam nessas plataformas de streaming e tem pessoas viciadas. Vê. Como que se foi feito tanto produto e como que as pessoas ficaram sabendo? Com muito dinheiro. Eles investiram não só na produção, mas em marketing. Né? Eles investiram para esses artistas, seja da música, seja do cinema, seja da produção audiovisual de séries, ficarem conhecidos no resto do mundo. Eles traziam essas pessoas nos vários lugares, promoviam isso e com isso foi aumentando o consumo. E aí uma coisa vai levando a outra, até pelos algoritmos, né, que a gente estava conversando antes. O algoritmo da plataforma de streaming, ele é diferente do algoritmo da rede social. Porque o algoritmo da rede social, ele quer te provocar. Ele quer que você fique ali. O algoritmo do streaming, se ele te indicar um negócio ruim, você vai parar de ver depois de 5 minutos e vai embora. Então ele tem que te indicar um negócio bom. É bem diferente. Entendi. Então ele tem que te indicar algo que ele acredita muito que você vai querer ver até o final. Né? Então acho que tem um pouco essa coisa diferente e ter mais conteúdo ajuda você a continuar lá e ver mais coisas e conhecer mais coisas também. Sensacional. Eu falei no primeiro bloco aqui de um filme brasileiro, acho que o Pedro lembra direitinho, Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. Tá com uma bilheteria boa esse filme, né? Não só bilheteria, mas sucesso de crítica também em todos os países. Infelizmente eu não assisti ainda, mas eu sou fã da obra Walter Salles, vi todos os filmes. E acho que está dentro do tipo de filme que o Walter faz, porque ele é muito humanista, então tem não só humanista, mas tenta fazer um cinema que seja tipicamente brasileiro. Então ele sempre analisa problemas que existem aqui no Brasil. Então, no Central do Brasil foi a questão mais da pobreza, no Terra Estrangeira, brasileiros indo para Portugal para buscar melhores oportunidades, mas que ao mesmo tempo lá não se identificam muito com a cultura. E agora, esse filme, né, que é um episódio, fala do trauma da ditadura aqui no Brasil. Muito legal. Ô Tiago, é legal, né, porque quando você tem um filme desse com tanta bilheteria, como outros que a gente citou aqui, meio que movimenta a cultura no país. Os jornais falam, as revistas falam, a rede social fala, e é um tema talvez até denso, né? Não é um pastelão, é um tema que entra lá no fundo e as pessoas têm interesse, né? Com certeza. Né? Esse filme, e aconteceu um fenômeno interessante, esse filme, por que ele está indo tão bem agora? Porque ele ganhou prêmios e participou de festivais internacionais, a partir daí ganhou notoriedade, as pessoas ficaram sabendo dele e aí ficaram com vontade de ver. E quando ele veio para os cinemas, olha só, as pessoas foram para o cinema. Né? Então elas às vezes nem sabem direito exatamente qual que é a história, não sabem dos detalhes, mas elas ouviram falar o suficiente para ficar com vontade de ver. Né? Então, tem aí a famosa atuação da Fernanda Torres, que
já ganhou alguns prêmios, pode ganhar mais, né? Que está levando as pessoas ao cinema. E a pessoa... Tem muita gente indo ao cinema ver esse filme que não vai ver um filme brasileiro no cinema há muito tempo. Né? Isso abre portas para a pessoa falar, poxa, olha que legal. Né? Quem sabe o próximo filme como esse eu não vou ver, né? Sim, para movimentar o debate, para a gente também não ficar tão refém do algoritmo também. Agora, e como é que você vê a questão da potência do cinema para vender porque bem as nossas coisas do país, inclusive para fomentar turismo, porque quando a gente é muito influenciado pelo filme americano. Só que assim, tudo que a gente vê de americano é tudo lindo, né? É tudo muito bonito, né? Não tem lugar feio, não tem favela, não tem nada, né? E lógico que eles estão vendendo alguma coisa, né? Não vão mostrar aqui. Eu acho que esse potencial de você vender uma cultura para fomentar turismo, vender a cultura do seu país e tudo mais, né? Como é que você vê esse potencial do cinema? Ele tem um potencial ótimo, porque o Brasil é um país absolutamente maravilhoso, né? E que não só do ponto de vista natural, como do ponto de vista das pessoas. Todo estrangeiro que vem aqui para o Brasil fica muito contente com as relações humanas aqui no Brasil. Então, isso é uma coisa muito atrativa também, né? O que acontece é que nos filmes, até para você poder ter, vamos dizer, uma trama desafiadora e interessante, em geral tem conflitos, né? Então você não pode só falar de coisas boas, bonitinhas, criar um mundo maravilhoso e irreal, porque isso não vira um filme instigante, né? Então tem que sempre balancear essas duas coisas. Todo roteiro tem aquela coisa eu esqueci, acho que são 3 pontos principais. Eu lembro do ápice. É sempre assim mesmo? Tem? É um ponto de partida, né? Eu acho que se você tem ficar conflito, depois tem a resolução, não tem uma coisa assim? A divisão em atos, se né? Você... A divisão em atos, 3 atos, há controvérsias porque tem uma pesquisadora americana muito boa que fala que tem um ponto de virada no meio do 3º ato, então na verdade são 4. Mas isso é mais como ele falou, assim, é um ponto de partida. Eu acho que isso guia, de alguma medida, quase todos os cineastas, só que cada um se sente livre para modificar alguma coisa. Não, mas explica direitinho esses atos, então. Ele parte de um início... O primeiro é a exposição. Então, normalmente a parte mais chata do filme, você vai apresentar o universo, os personagens, os conflitos. Aí depois tem o desenvolvimento, que vão acontecer mudanças radicais na história. Talvez o personagem tenha que reformular o seu objetivo. Aí o terceiro, né, é a resolução, que tem o clímax, que é a cena mais emocionante do filme, em geral, né? Que pode ser positivo ou negativo, mas que vai ser a resolução dos conflitos. E muito comum também, alguns manuais de roteiro esquecem de falar do epílogo, que às vezes depois da resolução, né? Estão lá os conflitos resolvidos, tem uma cena que não necessariamente vai ter um novo conflito, mas que simboliza o filme de algum modo, né? Acaba o conflito. É que nem pegar um exemplo assim de um filme que todo mundo assistiu, o Titanic, que tem aquele sonho no final, que ela se reencontra com a equipe lá do navio. Então, isso é um tipo de epílogo, né? Não é um novo conflito sendo introduzido, mas é uma imagem que tem algum impacto, que diz algo a respeito do que veio antes. Ô, Tiago, desculpa, eu te cortei, mas ele falou do Titanic, eu me lembrei que o cara falou uma vez, uma análise, ele falou, o primeiro Titanic, ele tinha um tempo bem mais curto e não tinha audiência. E você pega o outro que, o Titanic vem do tempo dos DVDs, sei lá, é muito longo, né? Não sei quantas horas, acho que é 2 filmes de 2. Quanto? 3 horas. 3 horas, é longo. E deu muita audiência. Por quê? Porque foi muito bem feito, com a história muito bem amarrada, com muito efeito especial, né? Então, o cara está fazendo essa análise, não é questão do espaço, né? Igual hoje, você tem podcast de 3 horas. As pessoas veem, se for bem feito, se prender a atenção, né? Então, acho que tem isso também, não é só a questão do tempo. Com certeza, com certeza. E acho que isso é uma coisa também legal da própria sala de cinema, que é um lugar onde tem uma raridade hoje, que é a gente desligar o celular. E parar de interagir com as outras coisas que estão em volta da gente. Né? Isso é uma experiência bem única. Hoje em dia é tão difícil, né, da gente se desvencilhar da atenção. Isso é uma coisa que o cinema sempre vai ser diferente de você assistir algo na sua sala, na sua casa, né? E aqui em São Paulo tem uns lugares, gente, que é umas poltronas, assim, que parece que você está... eu fui eu falei, cara, é fantástico, vou ficar isso aqui, eu posso assistir vários filmes. Periga até dormir, né? É muito maravilhoso. Tem aqueles que balançam aqui, tem experiências maravilhosas. Porque quando é confortável demais, eu fico com esse medo de dormir. Você pode ser que você durma, o seu filme tem que ser emocionante. Tem essas realidades hoje com os óculos também, que é uma coisa... Eu fui num, achei... Eu não sei porque eles põem tanto decibéis, que eu acho que às vezes é exagerado, né? Que é um negócio que parece que, enfim, né? Mas a experiência aqui em São Paulo tem alguns, de você, uma experiência mais sensorial, eu não sei, não gostei se foi talvez o filme que eu vi, mas sim, isso é coisa para o futuro.
não um futuro tão longo, né? Porque hoje tem os óculos também que a gente vê, tudo isso é tecnologia que está alterando. Mas, Tiago, para voltar nessa questão do roteiro, eu acho que roteiro, assim, é bom para quem está assistindo, mas se você ficar analisando o filme agora vai vir o clímax, também é meio chato, né? Exato. Então, existe essa base dessa estrutura e a graça também dos grandes diretores, né, dos grandes roteiristas também, é quebrar a sua expectativa. Uma das coisas mais interessantes que tem no filme é quando você está ali, você está tentando adivinhar o que vai acontecer, e aí, se você consegue antecipar um pouco o que vai acontecer, pode ser legal, mas se você ficar antecipando tudo, não tem a menor graça. Então, se o diretor, o roteirista, toda a construção visual, sonora, consegue te indicar, a própria montagem, que a coisa vai para um lugar e depois ele te mostra outro caminho que é coerente com tudo que aquilo veio antes, você, nossa, isso é legal demais, é uma sensação incrível. Posso complementar rapidamente? Eu acho que um princípio básico de narrativa, isso não só para o cinema, literatura, teatro, é assim, na vida a gente toma certas atitudes esperando uma resposta do universo, digamos assim. Então, você vai atravessar na faixa de pedestres, você espera que não vão te atropelar. Sim. Mas aí o carro pode te atropelar e aí você tem uma história. Então, não, é uma história boa, mas mas é assim que funciona a questão da narrativa. Os personagens, eles tomam atitudes esperando uma resposta e vem uma coisa que não é esperada. Entendi. Isso é importante para criar o interesse, a curiosidade. Muito legal. Como assistir... Para assistir um filme e poder assimilar, legal, você tem alguma orientação? Eu, por exemplo, às vezes eu vejo, você falou a parte mais chata, e eu fico pensando, pô, esse cara está falando isso para essa mulher, porque eu sou um telespectador, e se ele não falar, eu não vou entender o filme, mas ele só está falando isso para eu entender o filme. Aí essa parte eu acho chata, né? Como é que você assiste filme? Você que é um cinéfilo, assim, você acha que é diferente de uma pessoa que vê um filme ou outro, assim? Eu acho que sim, mas não totalmente. Eu não acho que o cinéfilo é tão diferente, no sentido de que o que os não cinéfilos procuram, que é aventura, romance, eu gosto de tudo isso e odeio elitismo. Não vou falar que eu sou especial e que eu só quero temas elevados. Eu procuro também o que todo mundo procura ao assistir o filme. Mas eu tenho sim algumas regras, então celular desligado, tento não ficar pausando e voltando muito, porque isso às vezes quebra o interesse. E tento muito, às vezes, menos ficar preocupado com o filme é legal ou não, eu já venho com uma outra mentalidade de tentar entender o que o filme quer dizer para mim. Porque isso me entretém, isso me diverte. Então, quando eu fico muito focado no meu prazer, estou gostando, não estou gostando, às vezes eu me canso. Aí quando eu entro com essa mentalidade de não, vou entender o que esse cineasta quer dizer. Aí a coisa flui melhor. Legal. Até porque se você ficar analisando muito, né, Tiago, você perde um pouco a graça, né? Você tem que se envolver. Minha mulher fala assim, eu assisto 10 minutos, eu falo, não, troca, tá chato. Ela fala, dá uma chance pro filme, pô, vai, assiste pelo menos meia hora. Eu assisto. Mas tem a coisa, acho que filme é igual livro, né? Vai mudando. A hora que você achar um bom, você para e vai, né? Acho que não tem nenhum problema você assistir o início e descobrir que aquilo talvez não seja o que você estava querendo naquele momento, porque também varia com a hora, né? É verdade. Às vezes um filme que você está vendo agora, um filme em outra hora, ele não vai ser tão legal para você. Às vezes um filme que você gostou, você vai reassistir e falar, nossa, por que eu gostei desse filme? Né? Às vezes anos depois, mas que seja. Então, tem um pouco essa relação e não tem problema, né? Eu acho que o filme também tem que te tocar, senão você vai fazer outras coisas. A concorrência é tão grande, né? Então, falando em concorrência, Tiago, o que você dá de orientação para o pessoal buscar um bom filme? Assim, põe no Google e procura. Tem um aplicativo que me deram, você coloca 2 filmes que você gostou e ele te dá uma série ele faz um cruzamento, eu não lembro o nome do aplicativo, eu achei legal, mas eu sinto muita dificuldade de falar, quero achar um filme legal. Tinha um filme uma vez, chama acho que é Vidas Cruzadas. Adorei aquele filme lá, que falam da época da escravidão. Um filme eu queria ver mais filmes igual aquele, mas não acho, né? Que orientação que vocês dão aí para a turma? Olha, um caminho que você pode fazer é, se você assinar alguma plataforma de streaming e ele tiver esse filme, a plataforma vai ter todo o interesse em te indicar um filme, então você vai lá para o final dele, dá play, só para ele terminar e ver o que ele te indica depois, é um jeito. Você né? no final. Você pode fazer isso. Legal. Mas você também pode procurar, por exemplo, fazer uma busca pelo nome do diretor, né? Porque é comum as pessoas trabalharem repetidamente com temas semelhantes, com jeitos semelhantes. Então, você pode procurar o mesmo diretor, o mesmo roteirista, você pode procurar o mesmo fotógrafo, por exemplo, para procurar dica legal. Estéticas semelhantes. Então, é um caminho, né? Outra coisa que você pode fazer
você pode ir numa sala de cinema que tem uma equipe de curadoria. Vai lá na Sinusp. Por exemplo, no Sinusp, né? Mas existem outras também, em que se você vai num filme e gosta, né? Um filme que você às vezes não conhece. Eu faço muito isso, às vezes, em mostras e festivais de cinema. Eu vou ver um filme que eu gostei do nome e eu não sei mais nada sobre ele. E se ele for ruim, eu já tive essa experiência de sair do filme no meio. Não é crime, não. Né? O tempo nosso é muito valioso para a gente ficar gastando com coisas. Não, mas essa sua dica é sensacional. Tem um seriado que fala de médicos, que é uma baixinha, que ela é a chefe de todo mundo, ela é brava. Eu esqueci o nome agora. E aí eu fui ler a história, ela é a produtora do filme, ela que faz. E a história de vida dela, ela sempre quis fazer cinema. Acho que é o Grey's Anatomy. Acho que é o Grey's Anatomy. E é sensacional você conhecer a história do produtor, do diretor, e aí tentar repetir. É igual um cantor que a gente gosta, então, né, Pedro? Sim, eu como cinéfilo faço muito isso que ele falou, né? Então, tem alguns cineastas e roteiristas que eu sou obcecado. Então, qualquer coisa que vai sair, eu vou estar assistindo. Então, fala uns aí pra gente já não ficar obcecado, mas para seguir também. Já falou Walter Meirelles. É difícil, porque você faz essa pergunta e vem muitos nomes na minha cabeça. Mas cita alguns que você gosta pra gente procurar. Assim. Olha, da atualidade, aqui falando de cinema brasileiro, eu gosto muito do Walter Salles. O Walter Salles. O Kleber Mendonça Filho é muito talentoso. Ele fez um documentário muito bonito que chama Retratos Fantasmas, que fala sobre a Recife da infância dele e de hoje. Porque na infância ele ia na sala de cinema de rua e tal. Muitas delas viraram templos evangélicos. Então acaba sendo uma espécie de alegoria para a história do Brasil dos últimos anos também. Então ele é um cineasta brasileiro que eu gosto muito. Agora, falando de internacional, tem o Pedro Almodóvar, que eu acho muito talentoso. Tem o Wes Anderson nos Estados Unidos. Tarantino, você gosta? Gosto também. Martin Scorsese. Alguns nomes aí de cineastas que eu acompanho. A gente está caminhando para o final. Ô, Thiago, vê se passa pela sua cabeça também alguns filmes assim que marcaram a sua história, a sua vida. A gente já falou alguns icônicos, ou diretores, para o pessoal aproveitar também. Para mim, com certeza, um diretor que marcou minha vida foi o italiano Sergio Leone. Né? Eu acho que o japonês também, Akira Kurosawa, filmes que eu assisti quando era até mais novo e volto a eles. Passa alguns anos eu volto a eles, que são filmes que me marcaram muito. Então, mas eu acho que a gente tem que experimentar muito, tem que tentar ver muita coisa, inclusive coisa nova. Se dá a chance de encontrar alguma coisa boa, às vezes, que a gente não esperava. Né? E se não for bom também, para e tal, não segue, não faz a busca daquela pessoa e não continua assistindo. Legal. Eu acho que é esse o caminho. Já que a gente está no mês do cinema, né? Termina para a gente, Thiago, falando um pouco sobre essa questão do incentivo, né? Você trouxe pontos muito importantes da questão da distribuição do filme, que ajudar a produzir é bom, mas o Brasil ainda se ressente um pouco dessa distribuição. E também, de repente, alguém que quer seguir essa carreira, lá na USP, acho que tem faculdades. Tem curso de graduação, tem curso de graduação lá na área de audiovisual, tem vários outros cursos de graduação, tem outros cursos que também não são de graduação, mas são cursos técnicos que formam a pessoa, capacitam a pessoa para poder trabalhar num set de filmagem. Né? Não precisa necessariamente fazer uma graduação, uma universidade para isso. Mas é uma carreira, que é difícil falar, né? Olha, uma carreira produtiva, longeva? É uma carreira longeva, porque a gente, na nossa vida, a gente está consumindo cada vez mais coisas em vídeo. Olha quanto tempo a gente não está vendo conteúdo produzido em vídeo. O tempo todo, nas plataformas, nos celulares, no cinema, na televisão, no computador. Então, não está com nenhum sinal de que a gente vai produzir menos vídeo daqui para frente. Pelo contrário. Então, vai ter plataforma de inteligência artificial ajudando? Com certeza, mas ainda precisa ter uma pessoa por trás falando para ela o que fazer, pensando, criando essas coisas todas. Então, trabalho para quem está na área nem sempre é fácil, mas faltar não vai. Você falou do curador, ainda dá tempo de falar o que o curador faz para ele, lá no caso do Sinusp, ele analisa para dar o melhor para o público, é isso? A gente, na verdade, faz uma equipe, né? Então a gente bate muito papo sobre quais que são ideias legais de como filmes, às vezes de forma inesperada, conversam um com o outro. E aí a gente monta uma curadoria de 10, 15 filmes, muitas vezes com um filme brasileiro, um filme japonês, um filme da República Tcheca, um filme da Romênia, um filme da Coreia do Sul, um filme americano, que acaba sempre tendo. E aí exibe todos esses filmes numa mesma semana, em geral num período de 3 semanas,
e vamos ver se a pessoa assiste mais de um, se ela também propõe relações entre aqueles filmes. Então acho que essa é um pouco a brincadeira da curadoria. Você, em cima de uma grande pesquisa, às vezes a gente assiste 100 filmes para poder chegar numa lista ali de 10 que a gente vai exibir, que a gente acha que juntos eles... É como se fosse escrever um livro com vários capítulos, né? Então, cada capítulo, embora ele tenha uma historinha própria, a hora que você junta todos eles, no final vira uma coisa mais complexa e mais interessante. Quando eu vou no Sinusp, tem alguma coisa assim, eu consigo, não sei se conversar com o curador, mas tem algum tipo de palestra, alguma coisa? A gente faz muito debate lá, porque é super legal, né? Até por ser dentro de uma universidade, faz todo sentido para a gente exibir o filme com uma conversa depois. Não tem uma coisa organizada, embora sempre fique um pessoal batendo papo ali depois da sessão, mas mais ou menos uma vez a cada 2 semanas tem algum evento com debate, seja com um pesquisador, seja com um realizador, seja com um crítico como o Pedro, né? Então... acho que a melhor coisa para a pessoa que está interessada aí é acompanhar nosso site, nossas redes sociais, para ver exatamente a programação de cada semana. O Sinusp, é só pôr no Instagram, o Sinusp já vai aparecer, @Sinusp. Vai achar, não tem erro. Cinema da USP, é muito bacana. E a gente não falou muito, mas assim, Capital Paulista tem festival de curtas, já fui na Fiesp, assim, é muito legal. Primeira vez que eu fui, assisti um de, acho que era 3 minutos, eu falei, mas já acabou? Aí falaram, é curta. Eu falei, tá bom, obrigado. Ô, Pedro, por favor, com as suas considerações finais, obrigado, viu? Já agradeci, Thiago, foi muito bacana, venham mais, porque cultura a gente tem que falar sempre aqui, viu? Sim, por favor, seu recado. Olha, eu acho que, para falar da questão do Cineclube, uma coisa que ele falou que eu acho muito legal é tentar trazer filme de todas as épocas e de todos os países, né? É uma experiência que o Sinusp e outros bons cineclubes trazem. É importante você assistir um pouco de tudo e, pelo amor de Deus, vencer o preconceito contra filme antigo. Porque você só vai curtir cinema de verdade se você conseguir assistir filme antigo. Então, vence esse preconceito, vai lá, assiste. Você pode estranhar o primeiro ou o segundo, mas depois você se acostuma. É legal, não, maravilha. E a gente não consegue construir o futuro sem ter uma base no Sim, conhecer. Às vezes a pessoa acha que está inventando a roda e está fazendo um negócio que nos anos 20 já existia. É verdade. Basta falar com o historiador que você fala uma novidade, ele fala, não é nada, não tem nada de novo. Muito obrigado mais uma vez. Olha, a presença aqui do cinéfilo, Pedro Schwartz, que é cinéfilo e mestre em audiovisual. Procura ele nas redes sociais aí, ele deve ter dicas interessantes para passar. E o Tiago Afonso de Andrade, ele é o coordenador do Sinusp, lá na USP também, que a gente convida você para visitar. Obrigado pela sua companhia, até a próxima edição.